Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu vou aturando o baixo nível dessa gente medíocre, fedorenta e patética, perturbando aqui, sabotando, atrapalhando, estragando, fofocando, né? Enfim, vomitando o lixo que eles são e perturbando a vida dos outros, que é isso que essa gente nojenta que não tem o que fazer, sobra para eles isso, né? Enfim, hoje a gente vai falar sobre os aplausos que o Lula recebeu no discurso de ontem da ONU. Tá? O Lula fez um discurso, eu fiz um vídeo aqui, tá? Quem não viu ainda, é o vídeo anterior de ontem, tá? No qual eu faço uma reflexão aí sobre os pontos mais importantes que ele abordou no discurso dele. E o discurso dele durou 21 minutos ali mais ou menos, tá? E nesses 21 minutos ele recebeu 9 aplausos, na verdade. 7 no interior da apresentação dele, né? Da fala dele, e mais o aplauso inicial e o aplauso final, né? Então, assim, esses 7 aplausos que ele recebeu no meio, tá, da explanação dele são muito interessantes, é bacana a gente refletir sobre isso, né? Pensar sobre por que exatamente naqueles pontos ali ele recebeu aplausos efusivos da plateia da ONU, tá? E que representa isso, na verdade, um eco, né, bem significativo do sentido dessas ideias que ele está apresentando ali e que demonstram também um certo retrato importante dessa nova geopolítica que ele está tentando desenhar aí, tá? E que eu tenho chamado aí nos últimos vídeos um protagonismo solidário, né? Isso que o Lula está fazendo aí de maneira muito interessante. Até o Ciro Gomes fez um vídeo também dizendo que o discurso dele foi brilhante, fazendo ali umas críticas pontuais que também é importante fazer, né? Mas enfim, né, o fato é que o Lula fez um discurso muito interessante e que reorganiza ali uma certa agenda e desloca alguns pontos da política internacional. A gente está de volta para o jogo, né, como ele falou, tá? E vamos comentar esses aplausos que ele recebeu aqui no vídeo de hoje, tá? Antes, mais uma vez, eu mostro para vocês aqui o meu livro novo de poemas, tá? Que é o meu terceiro livro de poemas, quinto pela Multifoco, nono livro. Tá? E quem quiser entrar em contato comigo aí pelo Zap, tá? O Zap tá na descrição do vídeo, beleza? Enfim, galera, então vamos lá, vamos comentar, tá? E antes ainda, vale mais uma vez citar aqui o livro do Milton Santos, tá? Por uma outra globalização, porque é isso que o Lula tá aí buscando, né? O Lula e outras figuras também, o Gustavo Petro, né, da Colômbia, fez umas ponderações interessantes lá, e outras figuras também ali, né, enfim, o Francisco Guterres falando sobre a questão da prisão do Assange. Quer dizer, estamos aí, né, percebendo vários protagonistas interessantes surgindo nesse cenário aí, tá, da política internacional, por uma outra globalização, é isso que está se buscando ali, né? E a gente está vendo essas movimentações aí, inclusive com uma herança crítica dessa ascensão da extrema-direita que a gente tem visto no mundo e que não acabou ainda, né? Tu vê que esse retardado aí desse tal de Milei na Argentina já está lá segurando, né, uma espécie de serra elétrica lá. Isso é um débil mental, né? No sentido cognitivo mesmo, né? Um retardadinho tem que estar o tempo todo dialetizando essa gente aqui para eles não ganharem espaço, né? Enfim, pessoal, então vamos lá, tá? O primeiro aplauso do Lula, tá, que ele recebe, né, é quando ele diz a frase: "Não me canso de repetir, o Brasil está de volta", certo? E esse "o Brasil está de volta" é representativo, de fato, de tudo isso aqui que eu tenho falado, que eu falei agora no início do vídeo, né, desse deslocamento da ascensão da extrema-direita, né, a colocação dessa extrema-direita num polo ali de crítica, né? A gente está fazendo a reflexão disso, está fazendo a crítica disso no Brasil agora, atual, né? E o Lula está cumprindo esse papel bacana, assim como o Ciro Gomes, o Freixo e todo mundo que está aí no governo e também, né, nos debates intelectuais, contribuindo para isso, tá? E esse Brasil está de volta que o Lula está ponderando ali, a gente pode dizer que é a superação parcial, porque é sempre assim, né? Do nosso complexo de vira-lata, que o Nelson Rodrigues chamava, e que eu prefiro chamar de complexo de poodle, né? Porque o vira-lata é um bicho que a gente percebe que ele é safo, ele é esperto, né? Ele é mais protagonista do que subserviente, né? No sentido ruim do termo, né?
Então o vira-lata ele não é uma boa metáfora, né? A metáfora melhor para mim é o poodle, porque o poodle é aquele bichinho de madame, né? Que se você solta na rua, ele não aguenta um dia ali, porque, né? Ele é, enfim, cheio de dengo e tal, cheio de nhenhenhé. E é isso, né? A direita brasileira é isso, é um poodle, né? É um poodle dos Estados Unidos, né? E a gente está tentando superar esse complexo de poodle mais uma vez, porque ele oscila, ele vai e volta. Quando um país, ou enfim, né, um território, uma cidade, ou enfim, um grupo humano tem esse tipo de característica, e às vezes é uma característica quase que constitutiva ali, desde a origem, né? Constitutiva não é, né? Porque a gente pode sempre mudar, mas enfim, ele é uma coisa que a gente percebe desde a origem, né? Fica difícil, a gente tem que estar o tempo todo, né, de olho, porque esse negócio vai e volta, né? Esse é o atraso brasileiro aqui que a gente vai tentando superar. Nesse sentido, eu cito aqui para vocês o povo brasileiro, do Darcy Ribeiro, que ele faz uma reflexão sobre os mazombos aqui, né, que estavam lá na origem do Brasil, né, que eram aqueles portugueses, quer dizer, filhos de portugueses, né, nascidos aqui no Brasil, portanto eles não são nem portugueses legítimos, nem brasileiros legítimos, né? Então eles ficam naquela meiuca ali. E nesse aspecto, né, porque isso tem uma riqueza, né, isso tem uma proximidade com essa posição cosmopolita e tal. Só que hoje, no mundo de hoje, a gente precisa ser nacional cosmopolita, a gente não pode ser só cosmopolita, porque quando você acha que é só cosmopolita, você esquece do contexto local. E você fica exatamente como uma certa direita de elite brasileira, econômica, né, que não enxerga mais o Estado como algo importante para poder funcionar no sentido das políticas públicas e etc. e tal, quando no primeiro mundo eles estão fazendo isso todo dia, porque eles não caem nessa, né? Então o Brasil está de volta, é isso, né? É a reflexão para poder superar mais uma vez o complexo de poodle e o neomazombismo da direita brasileira, né? Torçamos aí que a direita brasileira chegue num ponto que ela supere esse neomazombismo e comece a entender a necessidade de conectar o cosmopolitismo com o nacional, né, para poder ficar uma coisa mais evoluída no nível do jogo internacional, que é o que o Lula está fazendo, tá? O segundo aplauso do Lula foi quando ele falou da igualdade racial, né? Estava se referindo à Agenda 2030 da ONU, tá? E ele diz que tem várias questões ali que ainda não foram nem sequer aproximadas. E ele, enfim, ele diz o seguinte, que o objetivo nos próximos 7 anos, atingir todos os 17 objetivos, né, da Agenda 2030. E aí, nesse momento, ele acrescenta que existe um 18º objetivo, que é, na verdade, um objetivo que é adotado voluntariamente pelo governo brasileiro, né, pela esquerda brasileira, que não está preocupada com fofoca, nem com estupidez, que é justamente o combate ao racismo, né, à igualdade, ou pelo menos, né, tratar essa questão das etnias, essa questão racial de uma forma mais democrática, né? E aí está aqui o Avesso da Pele do Jefferson Tenório, mais uma vez, o romance que eu li ano passado, muito interessante, né? E na verdade cabe até fazer mais um vídeo sobre isso, porque essa é uma questão complexa, né? Eu vou apenas dar uma pincelada rápida aqui sobre a complexidade disso, sem aprofundar demais, para não perder o tempo do vídeo aqui, né, que é um vídeo que eu preciso falar dos 7 aplausos, tá? Então você tem aqui nesse livro do Jefferson Tenório, ele fala de uma questão interessante que tem a ver com a singularidade de cada um, que está para além da cor da pele, né? E está para além da sexualidade, está para além da sua escolha religiosa, está para além de tudo isso, né? Que é o seu espaço privado ali, que é radicalmente singular e digno de respeito, coisa que, por exemplo, esse lixo de gente que está me perturbando aí não tem capacidade de entender, né? Tá? Então essa questão da singularidade está tratada muito bem aqui pelo Jefferson Tenório, conectada com essa questão do racismo. Tá? E aí deixo também para vocês aqui esse livro do Stuart Hall, que é o Identidade Cultural na Pós-Modernidade, que ele fala dessa complexidade a partir de uma outra perspectiva, tá? O quanto que essas identidades raciais vão se conectando com, né, as identidades regionais, as identidades de todas as ordens, né? E como isso é uma situação complexa no mundo de hoje, tá? O que mais? E aí o Mia Couto fala aqui também dos idiomas plurais, né?
Já falei desse livro aqui também muitas vezes. Inclusive o título dele também tem muita conexão com a discussão do racismo, né? E se Obama fosse africano, né? E aí ele fala aqui na página 24, tem uma citação que eu faço sempre aqui, que é essa, né? De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, um idioma que nos faça ser asa e viagem, né? Então é preciso você entender ali essa questão da cor como algo específico e singular de cada um, uma singularidade que está para além da cor, e ao mesmo tempo a ideia do nacional, né, que é esse idioma que ele está dizendo aqui, que cria raiz e lugar, e ao mesmo tempo um idioma que nos faça ser asa e viagem, que é esse idioma mais amplo que faz a gente entender o respeito ao espaço alheio, coisa que essa gentinha medíocre também não tem capacidade de entender. E inserido nesse contexto do racismo, essa questão, né, de ser asa e viagem, nessa discussão do racismo tem a ver com compreender ali que o outro não é inferior a você porque ele é negro, né? Ou porque ele é de outra etnia, enfim, porque ele é indígena e tudo mais. É preciso que essa discussão se dê em outro nível, né? E aí, finalizando essa reflexãozinha rápida aqui, a partir da questão levantada pelo Lula lá, mais um título do Mia Couto que é bem interessante, que ajuda a refletir isso, né? Cada homem é uma raça. Porque cada homem cada ser humano, né, a conexão complexa de todos esses detalhes aqui, né? Uma singularidade inacessível, que é única, né, que é ímpar em cada um, né? A cor, o seu aspecto regional, o seu aspecto cosmopolita, né? O momento em que você escapa disso aí, aprende outras coisas, né? E conecta com o seu nacional de novo e tudo mais. Tá? Então, cada homem é uma raça, é um título mais um dos títulos bacanas aqui do Mia Couto que a gente pode usar para refletir essa fala do Lula, beleza? Que foi, na verdade, o segundo aplauso dele, tá? E aí, né, ele diz que isso vai ser adotado voluntariamente, tá? O terceiro aplauso é quando ele diz que criou a lei que obriga a pagar salários iguais para homens e mulheres na mesma função. Isso é bacana também e demonstra toda a vocação democrática do Lula, né? Porque é isso, né? As pessoas têm que ser pagas de maneira igual, você não pode ficar ali, né, só porque um é mulher, outro é homem, não pode, né? Tem que pagar o mesmo salário, não é porque um é negro, o outro não é, né? A função é a mesma. Eu acho, inclusive, que a diferença salarial entre as funções deve chegar no futuro a um nível cada vez menor, né? Essa diferença, tá? Porque, enfim, né, tudo bem que tem uma complexidade maior de você ser um cirurgião do que você ser, sei lá, né, um segurança que está ali parado, não precisa fazer muita coisa, mas o fato é que cada um tem o seu valor e isso deve ser ponderado aí no sentido de diminuir a desigualdade nesse nível, né? A gente tem, por exemplo, uma classe jurídica no Brasil que tem salários exorbitantes, né, e que cria uma casta ali que fica difícil de lidar com isso, tá? E aí, em cima dessa questão desse viés democrático do Lula, cito dois livros aqui, tá? Esse livro aqui, mais uma vez, do Donald Schuller, né, que é o Origens do Discurso Democrático, tá? Ele fala de várias questões interessantes aqui ligadas ao surgimento do discurso democrático na Grécia, quer dizer, esse espaço de debate público, né? E que o Lula, inclusive, chama a atenção quando ele fala, por exemplo, da desinformação e tal, lá no discurso dele, né? Então, quer dizer, é importante resgatar essas coisas aí, tá? Porque a gente está numa época muito complicada de sabotagem, né? De coação e, ao mesmo tempo, de fake news e tudo mais. Tá? Difamação, que a direita adora fazer, né? Tá? Então, segue aí essa dica do Donald Schuller. E também, né, como isso se trata, democracia é filosofia, né? Nasce na Grécia com a filosofia, e está aqui mais uma vez as origens do pensamento grego, tá? Do Jean-Pierre Vernant, certo? Grande livro aí do Jean-Pierre Vernant falando sobre as origens da democracia, né? Na Grécia Antiga, as origens da filosofia, da política de maneira geral, tá? Então essa questão levantada pelo Lula remete a isso aí, né? É democrático você pagar o mesmo salário para uma mulher e para um homem na mesma função, tá? Então o que mais aqui, pessoal? Bom, vamos lá, né? Vamos para o quarto aplauso, tá? O quarto aplauso do Lula foi quando ele falou da questão do desmatamento. Então ele falou aqui, ó, ao longo dos últimos 8 meses, o desmatamento da Amazônia já foi reduzido em 48%. Né? Isso é fantástico. Isso remete a uma questão ligada à soberania do Brasil, né?
e ao mesmo tempo uma consciência ambiental, só que sem perder de vista a importância do emprego. Isso está na fala do Lula quando ele fala da industrialização sustentável, né? Que é uma fala também que está o tempo todo na narrativa do Ciro Gomes, né? Que inclusive teve várias questões aí com a Marina Silva, discussões sobre isso, porque realmente é importante esse papel da Marina de proteger o meio ambiente e tudo mais. Agora, a gente também tem que pensar no emprego, né? E no jogo internacional, né? A questão dos combustíveis e tal, porque isso é muito importante, tá? E aí, nesse sentido, pessoal, eu deixo para vocês aqui a dica desse livro do Ailton Krenak, que eu estou lendo agora, né? Não acabei ainda, tá? Já teria acabado se não fosse essa gentalha medíocre aqui enchendo o saco, mas estou terminando, estou conseguindo terminar. E ele fala sobre várias questões interessantes, e aqui é um olhar de um filósofo indígena, né? Um cara conectado com o pensamento indígena, e tem questões aqui que você pode discordar, eu mesmo tenho algumas coisas aqui que eu discordo dele, mas é um olhar muito interessante para conectar com outras coisas e pensar melhor o mundo, né? A partir de um diálogo com ideias interessantes que vêm de vários setores, né? Porque o Ailton Krenak não é um fofoqueiro que fica enchendo o saco dos outros, ele está aqui pensando, né, de maneira inteligente, né? E aí, deixo apenas para vocês aqui, inserido nessa questão do meio ambiente, está uma citação dele na página 60 a 61, que ele diz o seguinte: o combustível fóssil do qual o mundo depende hoje já deveria ter sido abandonado na década de 1990. Todos os relatórios da época diziam isso. De lá para cá, aumentou de maneira impressionante o tanto de coisas fabricadas a partir do petróleo, os derivados, né? Temos, desde o fim de 1970, do início de 1980, informação sobre a destruição da camada de ozônio. Como é que você é avisado, olha que texto bonito aqui dele, né? Como é que você é avisado de que está furando o teto do céu, né? E o máximo que consegue fazer é trocar de geladeira, né? É isso aí, né? Se nós propusermos para alguém que tem hoje 20, 30 anos, pôr em questão tudo isso, essa criatura pode falar, os jovens, né? Mas agora que chegou a minha vez, você vem me dizer que acabou a festa, né? Minha vez de consumir, né? Existe um desejo de que essa condição de consumo da vida se estenda por tempo indeterminado, sem que a máquina de fazer coisas precise ser desligada. E isso é uma questão, né, que o desmatamento, por exemplo, a redução do desmatamento apresenta para a gente aí, né? Porque uma das questões aí complicadas do capitalismo e ou melhor, né, enfim, da lógica que a gente vive hoje, é que uma das fatias dessa lógica é a tal da obsolescência planejada, né? Que é justamente isso, né? Os produtos têm que durar cada vez menos para que possa ser substituído cada vez mais, e aí você gera, né, uma movimentação da economia, né? E isso, enfim, faz com que você continue mantendo empregos e rendimento para as pessoas. Mas aí o Ailton Krenak, em cima disso, tem um outro trecho ali que ele cita, por exemplo, o caso de Cuba, né? Ele fala que em Cuba existem carros da década de 50 ainda, né, rodando lá e está funcionando direitinho lá, e não tem desemprego em Cuba. Você não vê ali, né, enfim, não tem miserável morando na rua, né, enfim, tá? Então, quer dizer, existem alternativas a essa obsolescência planejada que tem que ser pensadas aí para poder, enfim, fazer essa balança aí ficar um pouco mais equilibrada, né? Tá, pessoal? E aí agora vamos para o quinto aplauso. O quinto aplauso é muito importante também, tá? Que tem a ver com o neoliberalismo. O quinto aplauso rolou quando Lula criticou o neoliberalismo e a ascensão da extrema-direita dali decorrente, né? Quer dizer, é mais ou menos o que a Consuelo, né, Diegues está ponderando aqui quando ela fala do ovo da serpente, citando, né, a metáfora do filme do Ingmar Bergman, né? Que é isso, né? Quer dizer, a Lava Jato criou o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro é isso, a extrema-direita, que na verdade a direita moderada não se incomoda de conviver com esse, né, retardado, com esse lixo humano que é o Bolsonaro. Por quê? Porque eles se identificam ali em várias medidas, né? Não é à toa, por exemplo, eu li ontem que vai ter um congresso, se não me engano, na Espanha, de conservadores, e sabe quem é que mandou gente para lá? O Partido Novo, do Zema, né, que é o Nerso da Capitinga, né, da direita brasileira. Tá? A mistura de Nerso da Capitinga é o sujeito que não sabe quem é Adélia Prado, né? Enfim, é governador de Minas Gerais. E o Partido Novo vai mandar integrantes, tal de Eduardo Girão, se não me engano, para o Congresso dos Conservadores.
Aí eu chamo o partido de novelho, as pessoas não entendem. É por isso, né? De novo, não tem nada, isso é conversa fiada. Essa gente se identifica, né? Não é à toa que a ditadura militar no Brasil foi aprovada, foi apoiada pela Igreja Católica, pela família brasileira, né? Porque é isso, eles se identificam em grande medida com essas coisas, nesses pontos aí, tá? Então, quer dizer, essa crítica que o Lula está fazendo ao neoliberalismo foi muito aplaudida, é a reflexão que a gente tem que fazer aqui, né? Porque o atraso da política brasileira no contemporâneo é o neoliberalismo. É essa visão ingênua de que o Estado o Estado tem que ser mínimo, o Estado, né, se mete muito na vida dos outros, a gente tem ojeriza do Estado. Vamos lá, exemplos. Tá? Estava pegando aqui para reler uns trechos desse livro aqui do Peter Sloterdijk, que é no mesmo barco, né? Ensaio sobre a hiperpolítica. Quando o sujeito chega naquele barato lá de achar que tudo é cosmopolitismo, ele acha que acabou a política, né? E aí que tudo é hiperpolítica agora. Aí vamos lá ver o que ele fala. Ele diz aqui na página 80, ele diz que o Estado é um consumidor de indivíduos, né? E que os melhores exemplos para isso são o stalinismo e o fascismo, né? No fundo, a gente já se livrou do stalinismo, né? Não existe mais no Ocidente, não existe mais. Tem, né, lá na Coreia do Norte, ali, estritinha lá e mais nada. Agora, o fascismo está cada vez mais aí, ó, né, no cotidiano do Brasil, né? Por quê? Porque sabe o que é o fascismo, o Sloterdijk? É hipopolítica, não é hiperpolítica, né? Enfim, tá? E aí eu fiz uma reflexão também outro dia aqui sobre o Agamben, né? Falando sobre uma discussão que ele traz aqui, né? Sobre a questão dos refugiados, que também fica meio que desconectada de conexão com o nacional, né? Então, quer dizer, tudo isso aí é uma questão que esse pensamento, eu quero um dia escrever um livro sobre isso, se eu conseguir me livrar desse lixo aqui que seguem fazendo contra mim, para poder refletir essas lacunas que estão faltando nessa reflexão aqui do Agamben, do Sloterdijk, de outras figuras aí que acham que o mundo hoje é só isso, é cosmopolitismo puro, né? E não tem mais, né? Como é que é? Uma vez que eu li o outro ali dizendo que habitar a mobilidade, né? É isso, vamos todo mundo voando, né? Sem nenhum tipo de conexão com a política. A política acabou, o Estado como é que ele fala? É destruidor de indivíduos, né? Acho que é isso que ele fala. É consumidor de indivíduos, o Estado, né? Isso é uma visão radicalmente ingênua do que é o Estado, né? Vai dizer isso na Europa, vai dizer isso nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na China, vai dizer lá, para ver se eles concordam contigo, né? Aliás, ele é europeu, né? Mas é por isso que ele chegou num tal estado de bem-estar social que ele né, para ele ali já não tem mais Estado. O Estado é consumidor de indivíduos, já quer outra coisa, e ele acha que isso serve para o mundo inteiro, todo mundo no mesmo barco, né? Não é mesmo, né? Tá longe disso. Tem gente que não chegou nem no primeiro degrau do estado de bem-estar social, então não está no mesmo barco, né? E aí, nesse particular, também, crítica do neoliberalismo, vale citar o livro do Ciro Gomes também, nesse contexto, que é um grande trabalho sobre isso e apresenta várias reflexões importantes, né, ponderando aí os excessos e as mediocridades do neoliberalismo no Brasil, tá? E aí, pessoal, vamos seguir aqui para a gente finalizar, né, a lista do... Sim, tem esse trabalho aqui do Noam Chomsky, que faltou citar, né, o lucro ou as pessoas, tá? Também nesse contexto aí de crítica do neoliberalismo. Muito importante, o Chomsky é uma figura bacana, porque ele é um filósofo dos Estados Unidos, crítico dos Estados Unidos, então é interessante sempre estar vendo, tá acessando essas pessoas aí, tá? Então vamos lá. E aí o sexto aplauso que o Lula recebeu foi quando ele defendeu o Julian Assange, né, que está aí condenado a 175 anos de prisão por ter feito um trabalho de divulgação dos excessos do poder. Ele não estava ali divulgando a vida privada dos outros, não estava fazendo fofoca, não estava fazendo o que a NSA dos Estados Unidos fez junto com o Facebook, que é divulgar informações privadas dos outros. O que ele estava fazendo ali era pelo contrário, ele estava divulgando os excessos do poder. E esse é um trabalho digno, legítimo, louvável do jornalismo de verdade, né? E não jornalismozinho de fofoca e de mediocridade. Então, assim, o Lula está de parabéns, defendeu o Assange, está lá, já teve uma reunião, parece aí, ou vai ter uma reunião com o Gordon Brown e o presidente da Suíça, que eu esqueci o nome dele agora,
mas enfim, tá? Para poder tentar articular aí alguma saída para o Assange não acabar preso por fazer um trabalho bacana, né? E eu citei também no vídeo anterior a questão, né, dos prêmios Nobel da Paz aí, que aparece gente combatendo o poder, né, no Oriente Médio, no Iraque, né, lá na Ásia ou em algum país, aspas, comunista, e ganha prêmio Nobel. Aí vai fazer isso nos Estados Unidos, o cara vai preso, entendeu? Pela mesma coisa. Um ganha um Nobel e o outro vai preso pela mesma coisa. Quer dizer, tem que refletir isso aí, né? Tem alguma coisa errada nessa brincadeira aí, né? E aí, pessoal, então, em relação a essa questão do Assange, né, deixo mais uma vez essa dica aqui, que é um livro chamado Cypherpunks, que são entrevistas, né, com o Julian Assange, o Jacob Appelbaum, Andy Miller Magum e Jeremy Zimmerman, sobre essa questão, né, do que é o hacker, do que é o trabalho legítimo, né, de estar ali, enfim, contribuindo para minimizar os excessos do poder, porque tem uma coisa que o Lula também disse, que está conectada com isso, que tem eco no Assange, que é o poder exagerado das Big Techs hoje em dia, que cria uma lógica aí, né, que é, enfim, né, quase que um encastelamento medieval, e a gente fica, e aí isso acaba em quê? Acaba em neonazismo, bolsonarismo, né, e nesses bostismos aí que a gente está vivendo, né, como esse retardado da Argentina lá está demonstrando bem aí, tá? Então, enfim, mais uma vez, parabéns ao Lula aí por ter levantado essa questão do Assange, e vamos torcer para o Assange escapar dessa, né? E poder viver a vida dele aí, porque é um cara, enfim, louvável, é um dos nossos heróis aí desse tempo, tá? Enfim, é um Che Guevara do mundo virtual, né? O Assange. E aí, pessoal, para finalizar, o último aplauso, falando em Che Guevara, né? O último aplauso que o Lula recebeu foi justamente quando ele falou quando ele fez críticas ao embargo, né, que Cuba continua recebendo aí dos Estados Unidos, que já dura, enfim, 60 anos. Né? O embargo a Cuba começou no ano de 1962, logo depois ali da Revolução Cubana, que aconteceu em 59, né? E dura até hoje. Um negócio inacreditável, assim, inacreditável. E aí a gente torce, né, que o Lula consiga ali articular alguma coisa. Ele se encontrou com o Biden ontem, e aí já tem umas notícias ali de vitórias no sentido de acordos para poder minimizar o poder, por exemplo, desses aplicativos que geram trabalho semi-escravo, né, e que lucram aí. O Uber parece que lucrou 8 bilhões de reais no Brasil no ano passado e paga uma merreca aí para as pessoas ficarem trabalhando feito um condenado o dia inteiro com a bicicleta, com uma moto, né, para poder ganhar merreca enquanto eles estão botando 8 bilhões no bolso. Quer dizer, tem uma coisa errada nisso aí, eles têm que começar a sair desse encastelamento, né, prejudicial, atrasado, retrógrado, que é uma facetinha do neoliberalismo. Né? Então, enfim, essa fala do Lula é interessante, e aí, né, ele faz essa fala, essa crítica ao embargo a Cuba, que é um embargo absurdo, né, não faz o menor sentido isso. Na verdade, nunca fez, né, porque Cuba, né, aos pouquinhos foi se constituindo como uma experiência radicalmente diferente da União Soviética, da Coreia do Norte, da China, de qualquer lugar desse, né? E aí segue a pergunta, né? Por que não fazem embargo para a Arábia Saudita, por exemplo? Né? Fazem para Cuba, para a Venezuela, porque são países mais fracos ali, né? Não tem tanta massa de manobra de barganha. Isso não é uma posição, enfim, legítima, justificável, não faz sentido, né? Então é preciso ampliar esse diálogo aí. Inclusive o Lula esteve em Cuba, né, há uns 2, 3 dias aí, e discutiu essa questão lá também. Então, quer dizer, está fazendo um papel muito bacana nesse sentido. E eu deixo para vocês mais uma vez aqui a dica, tá, do Noturno de Havana, que é um livro muito interessante, do T.J. English, que é um jornalista dos Estados Unidos, que foi pesquisar como era Cuba antes da Revolução Cubana, né? E era muito pior do que vocês podem imaginar, né? Tá aqui, pode ler aqui, porque tá muito bem explicado. Era dominado pela máfia dos Estados Unidos, pela direita americana e por um ditador de direita chamado Fulgêncio Batista, que mantinha a ilha controlada de maneira militar, de maneira ditatorial, ganhava 2 milhões de dólares por ano dos Estados Unidos para fazer isso, né? E os Estados Unidos se arrogam o direito de embargar Cuba, né? Quer dizer, é um negócio absurdo. Tá? Então, parabéns ao Lula aí, e essa foi então a última, né, salva de palmas que o Lula recebeu no discurso dele da ONU. Beleza, pessoal? Então é isso, mais uma vez aqui, enfim, né,
parabenizando e elogiando aqui o discurso do Lula, que foi um discurso muito interessante, recheado de coisas bacanas, de questões interessantes que apresentam aí, tá? Esse protagonismo solidário dele, que é uma coisa que eu acho muito interessante quando você tem poder, né? Você abrir espaço para quem não tem, né? E é o que o Lula está fazendo, está combatendo esses excessos do primeiro mundo aí dos poderosos, tá? E a gente vai, enfim, refletindo mais aí, comentando aqui nos próximos vídeos do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.